queria contar um caso muito interessante que eu tive hoje, antes da gente conversar sobre dor no ombro, que eu acho que é super relevante para os nossos pacientes. Hoje eu atendi uma paciente que tinha dor neuropática, que tem dor neuropática, uma dor neuropática de longa data, refratária a tratamento comum, já tentou muitas coisas, e ela contou para mim, a gente faz uma pré-consulta aqui, né, que é super legal. A gente tem uma equipe de enfermagem, né, que faz uma pré-consulta, faz uns questionários, então a gente tem uma avaliação inicial do nosso paciente, uma avaliação bem completa. E quando a pessoa, hoje quem fez foi a nossa fisioterapeuta, Giovânia, quando ela terminou a consulta, ela veio me falar que a paciente tinha um vício em tramadol. E foi a paciente que referiu o vício, né? Não foi ela que fez o diagnóstico. Mas que a paciente tinha tido uma história de dependência, de adição com tramadol. E que era para eu ficar atenta a isso. E daí eu conversei com a paciente. E ela contou para mim que realmente tinha tido um vício de tramadol durante a pandemia, que tinha sido muito sério e tal. E que ela tinha agora receio em tomar opioides, né? E tudo mais. O marido não queria. E aí, quando eu fui conversar com a paciente, eu acho que você abriu de novo, Francisco. Ela tinha uma pseudoadição, né? Que é algo muito comum que a gente vê todos os dias. Então, o que essa paciente tinha? Ela tinha, na verdade, uma dor maltratada. Ela tomava o tramal na tentativa de controlar a dor. Tomava de forma, né, muito mais do que o recomendado. Ela aumentou a quantidade de comprimidos na tentativa de controlar a dor. Então, é super importante a gente entender o que é dependência, o que é pseudodependência, né? O que é realmente vício e adição. Então, assim, o vício, a adição é quando a paciente faz, o paciente, né, a pessoa, faz o uso do remédio por fim recreativo, porque ele gosta da sensação, porque traz a euforia, né? A dependência é psicológica. A dependência não é para você conseguir alívio da dor. Então, a gente precisa estabelecer isso, né? O que é pseudoadição, o que é dependência, né? O que é dependência psicológica. Então, essa paciente, na verdade, já era muito mal compreendida. E ela até me falou, ai, doutora, você foi a primeira pessoa que me entendeu. Eu saio daqui muito aliviada por você ter me explicado isso, né? Eu lutei muito contra isso. É uma paciente super bem orientada, uma paciente psicóloga. E foi muito triste a história dela. Então, eu acho que é super relevante a gente falar um pouco sobre isso, né, André? É uma coisa que ainda acontece ainda. E ela me falou que o médico que acompanhava ela na época suspendeu o tramadol e deixou ela somente com paracetamol. Então, você imagina uma pessoa com dor neuropática, que é uma das dores mais difíceis de tratar e uma das dores mais incapacitantes, que traz mais prejuízo da qualidade de vida, com tramadol, sendo tratada somente com paracetamol. E qual foi sua conduta, Mariana? Eu troquei, conversei com ela, Não, né? Expliquei. mas é dor neuropática de quê? Então, a gente vai investigar. Eu acho que, assim, ela tem uma história de bariátrica. Dor E ela neuropática não faz reposição intercostal? de vitamina. Não, ela tem neuropatia nas mãos e pés. Então, ela tem neuropatia mesmo. Neuropatia simétrica, extremidades e tal. Pós-bariátrica? Ela não vê a relação com a bariátrica, né? Mas ela não faz reposição de vitamina B12 há muito tempo, ela não faz reposição de nada. Então, eu acredito É que que parece possa ser ter relação, sim. nutricional, né? Eu acredito que é o que faz mais sentido. Ela tem uma artrite reumatoide, e isso é engraçado, assim, porque todo mundo acredita na artrite reumatoide, né? Mas a artrite reumatoide dela está controlada, ela não tem nenhum sinal de dor articular, não tem nenhuma dor articular. E a dor dela é neuropática, assim, em queimação, em luva, em bota, em os pés, em ambas as mãos. Tem muito sinal de desautonomia associado também. Ela tem sudorese, ela tem calor e tal. Enfim. Você solicitou algum exame dela? Ela já tinha eletroneuro e eu pedi os exames que a gente pede de metabolismo, né? Pra gente avaliar. Com vitamina, né? Legal. Ô, Francisco, o que você achou desse caso aí? Interessante, né? Deixa eu desbloquear o microfone aqui. Agora melhorou. Você pediu uma coisa? Não. Tá dando eco, não? Tá Mistério. ótimo, Francisco. A sua Nada. presença... eu tô vendo a galera do jiu-jitsu entrar aqui, dando um salve Francisco e tal, a galera do beach tênis.
Não, beach tênis É, é só com O você só. CrossFit, do CrossFit. CrossFit. Ah, não, CrossFit. Pô, não. CrossFit. Bacana. Mas o que você achou do caso aí? Pós-bariátrica, dor neuropática em mãos e pés, eletroneuromiografia normal. É, A sim, Mariana fez o diagnóstico como uma neuropatia aí, né? pelo padrão, parece realmente ser uma dor neuropática, parece uma neuropatia periférica, né? Simétrica de extremidade. E provavelmente é fibras finas, né? Que não detectam a eletromiografia. Pode ser metabólica, que é a maior probabilidade, né? Pode ser por resistência insulínica, pode ser diabética, eu não sei como são as taxas dela, enfim. E pode ser até multifatorial, né? Obesidade, resistência insulínica, hipertensão, pode dar doença arterial periférica, né, dos pequenos vasos e dar neuropatia também. Então, assim, tem uma paciente pós-bariátrica, ele tem uma série de coisas que pode causar neuropatia periférica, né? Caso Então, interessante isso aí. E o BSV, Mariana, o que você acha nesse caso? Eu indiquei o BSP para ela, eu acho que está bem indicado, porque é uma dor neuropática incapacitante na vida dela, né, realmente. E eu acho que o BSB, ele tem um efeito bom nesses casos de dor neuropática. Ela já tem hoje uma dor que generalizou. E mais do que isso, né, que eu acho que é o maior benefício do BSV, né, do bloqueio simpático venoso, é dar oportunidade para o paciente conseguir realmente engajar no tratamento. Porque essa é uma paciente que chega muito desacreditada, né, muito desacreditada. A gente conversa sobre as mudanças que ela precisa fazer. Uma paciente que precisa mudar a alimentação, como o Francisco falou, ela não tem diabetes, mas eu vi várias coisas na história dela que falam a favor de disglicemia, embora a gente não tenha os exames laboratoriais ainda. Então, uma alimentação muito baseada em carboidratos, muito baseada em industrializados. Então, provavelmente ela tem uma desglicemia, uma resistência à insulina, que é um dos principais fatores associados à neuropatia. Então, mesmo que não seja diabetes, né? Isso é legal, porque às vezes as pessoas acham que precisa da diabetes para desenvolver a neuropatia, não necessariamente, né? Só desglicemia, resistência à insulina já é suficiente. Então, às vezes, o paciente, a gente conversa sobre isso com o paciente e ele não tá ouvindo, assim, que precisa, eu preciso mudar minha vida, preciso mudar minha dieta, preciso fazer exercício, preciso fazer terapia. O paciente está com tanta dor, sai da cama. Então, eu acho que o BSD ele entra muito bem nesses casos, porque ele desensibiliza o sistema, ele consegue dar, às vezes, uma oportunidade do paciente se sentir melhor, dele ter menos dor e conseguir engajar nas outras coisas. Dá um tempo para o remédio fazer efeito, dá um tempo para tudo isso. Então, acho que está super bem indicado no caso Seguindo dela. nessa linha, tá dando eco aí, estão falando aí. Eu acho que o Francisco Seguindo vai nessa fazer. linha aí, eu vou jogar para o Francisco, Eu porque vou o desligar. Francisco acaba que não sendo um procedimento que muitos colegas fazem, apesar de ser comum. O Francisco, eu vejo que há mais de um ano já tem expertise nos bloqueios simpático venoso, né? E ele tem indicado para alguns casos de neuropatia. O que você tem achado, Francisco, desses casos que você tem indicado o bloqueio simpático venoso com o uso de lidocaína e ketamina? olha, tem tido um bom resultado, né? A neuropatia periférica, assim, é difícil de tratar, né? Mesmo com as medicações adequadas, né? Enfim, modulador da dor, antidepressivo, fazendo um tratamento otimizado, você tem uma resposta ruim. E o bloqueio simpático venoso é uma opção que tem uma resposta, assim, até a curto prazo melhor do que a medicação e a mudança, né, nos hábitos de vida, que é mais a longo prazo. Então, acho que é uma ótima terapêutica no arsenal para tratar a neuropatia periférica. Né? E as dores neuropáticas em geral também dá um auxílio, dependendo do caso. Seguindo nessa linha aí, hoje eu estou aqui tô jogando a bola aí para vocês aí. Mariana, no BSV a gente tem utilizado a ketamina, né? Na realidade, assim, o BSV classicamente se utiliza muito, né? Você vê no Brasil inteiro se utiliza e etc. E tem uma ação muito, muito boa na parte emocional dos pacientes. Inclusive, tem estudos recentes mostrando uma correlação com o suicídio, diminuindo a ideação suicida e etc. Como você observa na sua prática, você que faz muito bloqueio simpático venoso,
Como você observa a evolução da saúde mental dos pacientes com o bloqueio simpático venoso após um protocolo? E nos casos mais graves de depressão, também, como você vê o uso da substância da ketamina? A ketamina, ela tem várias vantagens, né, no caso dos nossos pacientes. Um é o mais clássico, é o bloqueio NMDA, que é um receptor que está relacionado à sensibilização central, que é a coisa que mantém a dor crônica, né? Que é o que faz a dor crônica ser classificada como uma doença. Então, é um ótimo adjuvante para o tratamento da dor. Além disso, a gente tem hoje, nos Estados Unidos principalmente, né? Aqui no Brasil a gente ainda não tem a substância ketamina para uso, né, pelas pessoas, né? A gente tem só em ambientes controlados, como aqui na clínica. Mas já tem a ketamina em uso intranasal, principalmente nos Estados Unidos, para o tratamento da depressão grave. Então, assim, a ketamina já é uma droga que está sendo muito estudada para esses casos de depressão, principalmente os mais graves, e inclusive com bons resultados em relação à ideação suicida. E a gente ficar pensando, né, em tirar a própria vida, né? A ideação é uma pessoa que fantasia em retirar a própria vida. A gente vê que eu acho que funciona a ketamina para a saúde mental, assim como a lidocaína funciona para a dor. Eu acho que dá uma... Eu sempre falo com meus pacientes que o objetivo, quando a gente usa lidocaína, é colocar o sinal da dor está aqui. Então, você está com muita dor, está com uma dor crônica, uma dor intratável, uma dor incontrolável, uma dor refratária a tudo. O sinal da sua dor está aqui, ou seja, sua dor está lá alarmando no seu cérebro, sua dor está muito forte. Então, o que a lidocaína faz? Ela traz o sinal da dor para baixo. Então, eu acho que a ketamina faz exatamente isso com a depressão também, sabe? Então, assim, o paciente está muito depressivo, muito mal, tá tudo ruim. A ketamina traz aqui para baixo. A ketamina, ela não resolve, nem está aqui para resolver, e ela não é uma cura, mas ela melhora, né? Ela dá, o que eu acho, ela dá oportunidade para o paciente engajar na terapia, que é o que vai resolver. Que é o que vai dar a sua oportunidade de elaborar aquela questão e resolver. Então, eu acho que assim como a lidocaína, ela traz o sinal da dor para baixo e possibilita o paciente entrar no tratamento não farmacológico, possibilita os remédios que a gente deu, os nutrientes que a gente deu fazer efeito, dá chance para o paciente melhorar. Eu acho que a ketamina faz a mesma coisa para a saúde mental. Então, ela dá uma melhorada no paciente, ela dá um up na saúde mental do paciente, para o paciente conseguir realmente engajar no que vai resolver, que é a terapia. Muito bom. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. É bom falar com uma doutoranda, né? Essa mulher, eu vou te falar. Esse final de semana, nós falamos muito sobre dor no ombro, né? O ombro, que é uma das articulações. O ombro, que é uma articulação que tem a maior amplitude de movimento de todo o corpo. É uma articulação que... Tudo bem. É uma articulação que é a terceira principal causa de dor, digamos assim, em termos de busca à clínica da dor, né? Ou seja, o ombro ele é muito frequente, muito prevalente. E foi disso que nós conversamos esse final de semana. O que você achou do curso, Chicão? Achei o curso muito bom, parte prática, né? Foi bem interessante, deu para tirar bastante dúvida aí, discutir os casos, foi bem legal, proveitoso. Porra, eu recebi notícia do seu paciente hoje, 0 de dor, hein? Foi. Tá felizaço Eu lá. demais no curso, gente. 0 de dor, paciente. Tem certeza que você é anestesista, doutor Francisco? Não, Levando, sim. aproveitando o Chico aí, Francisco, levando em conta as dores no ombro, o que você vê ali como, principalmente envolvendo coluna, se é comum ter questões em coluna cervical e dor no ombro, se um dos diagnósticos diferenciais deve-se levar em conta as questões da cervical ou é pouco provável isso? Não, é bem frequente, né? Tanto uma confusão no diagnóstico, né, da lesão cervical ser confundida com uma lesão no ombro, e o contrário também, lesões, né, da articulação, enfim, do manguito rotador ser confundido com lesões na cervical, né? As duas cursam com coisas paralelas, né, como contratura muscular, né, síndrome miofascial, que dá dor irradiada e acaba confundindo e misturando. Então, o diagnóstico da patologia cervical ele tem muita relação
com as lesões de ombro, para você diferenciar, né? Ou até tratar simultaneamente. E até, enfim, as lesões do ombro também têm uma relação biomecânica com as lesões da coluna cervical, né? Se você pensar no vetor de força ali, a coluna cervical faz um eixo, né, com a cintura escapular, e uma lesão que pode ocasionar, né, alteração da articulação das facetas, né, pode também causar uma lesão por impacto no ombro, por exemplo. Então é importante sempre você fazer a análise mais aprofundada dos dois, tem muita relação, né? As dores cervicais podem irradiar para o ombro, né? Por exemplo, uma hérnia de disco, dependendo da raiz que ela comete, pode a dor ser no ombro e não na cervical. E no ombro, estendendo até a mão, claro, né, tem as diferenças, mas dá para confundir. E uma lesão no ombro também, ou uma lesão, né, miofacial, por exemplo, do esternocleido, pode irradiar para a cervical, para a região occipital e confundir com uma dor facetária, por exemplo, né, cervical. Então, eu acho que são coisas que estão intimamente ligadas, né? Inclusive, você falou aí uma coisa que é muito relativamente simples, que é um ponto gatilho, conhecido como também trigger point, que são aqueles nódulos que dão, aproveitando a deixa de ontem mesmo. Nós tínhamos um paciente com uma dor no ombro crônica, nos movimentos, no exame físico do ombro mesmo, praticamente sem dor, zerado, e ele tinha um ponto gatilho no supra-espinhal e no trapézio, que foi desativado e a dor melhorou. Ou seja, às vezes essas coisas também simples podem parecer que tem ali uma lesão importante, incapacitando esse paciente, por aí segue, né? Fizemos uns pontos gatilhos também ontem, né? Sim. Dentro do manguito rotador, doutora Mariana. Mariana que deu uma aula de anatomia lá para nós. Qual a importância do exame físico e correlacionando com a imagem desses pacientes? O exame físico é fundamental, né, doutor André? Acho que para todas as patologias, né? É muito importante que a gente entenda que as lesões não necessariamente se correlacionam com a dor, né? Então, assim, o exame de imagem, ele nem sempre se correlaciona com a dor do doente. Então, assim, às vezes é muito comum a gente ver pacientes no consultório, na vida. Hoje mesmo eu recebi um do meu cunhado. Me mandou o meu cunhado, é um paciente jovem, que tem uma dor lombar, e ele me mandou uma ressonância de lombar e uma ressonância de sacro ilíaca, porque ele quer. E tinha lá espondiloartrose, sei lá, incipiente ou pequena espondiloartrose. Ele, mas tem uma artrose aí na minha coluna. Eu falei, não tem nada aqui nessa coluna. Tem dor lombar inespecífica. Mas nem sempre os achados de imagem têm relação com a dor do doente. Então, às vezes, você pode ter uma ultrassonografia ou uma ressonância magnética que mostre, né? Eles gostam de botar tendinopatia, que é inespecífico, que não pode ser doença crônica como doença aguda, tendinopatia de todas as lesões, mas isso não necessariamente é a causa da sua dor. Então, é super importante o exame físico, é o que o doutor André acabou de falar. Então, às vezes, você tem um paciente que tem um exame que tem alguma coisa, né? E você vai examinar um ponto gatilho. Né? Ou então, às vezes, o paciente tem lá tendinite do supra, tendinite do infra, tendinite do sub e bursite, mas a dor dele é só do supra. Ou então, o paciente tem tendinopatia de tudo, mas assim, e tal, e tem capsulite adesiva. O problema dele é a capsulite adesiva. Ou então, tem impacto, mas o impacto é porque está tudo inflamado. Né? Se você desinflamar, vai melhorar o impacto. Então, assim, a gente precisa examinar o doente. A gente precisa examinar o doente e entender realmente de onde está vindo aquela dor. Porque não adianta, né, você tratar o exame se a dor do doente é outra. É o que o Francisco acabou de falar, né? Às vezes você vai examinar o doente tem uma ultrassom todo florido. A gente fez um monte de infiltração, um monte de coisa, não resolveu. Mas o problema dele vem da cervical, gente. Não vai resolver nunca. É uma raiz que está comprimida. Então, a gente tem que realmente examinar o doente e entender de onde vem aquela dor. Uma das principais causas de lesão, de dor, no manguito rotador, é a lesão do supra. Disparadamente a mais comum. E ontem foram feitas várias abordagens de supra. Eu costumo dizer o seguinte: você vai aprender ultrassom de ombro, se você aprender o supra, você resolve ali 60%, 70% dos seus casos, porque é a lesão mais
mais comum e é um bloqueio relativamente simples de execução. Ô Francisco, dentro dos tratamentos vamos falar de tendinopatia. Tem Dentro uma dos outra tratamentos, que a gente sempre, você que me ensinou a fazer, que é o levantador da escápula também, que é super causa de dor, né? E que às vezes é esquecido também. ontem a gente fez uns também, elevador da escápula. Não, anda tudo junto, é o que o Francisco trouxe no início. A gente tem mania aqui, que eu digo de um modo geral, ficar separando muitas coisas, os pedaços, né? Separa o ombro, separa a cervical, separa o cotovelo, separa a mão, mas no fundo está tudo muito interligado, tudo muito junto, trabalhando de forma conjunta. Como uma empresa, como uma instituição, como é a nossa instituição, ou seja, todos os profissionais trabalham interligados. A recepção, se ela funciona mal, atrapalha o tratamento do médico. Se o médico funciona mal, atrapalha a equipe, se a equipe interdisciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar. Se algum da equipe atrapalha mal, atrapalha a vida do paciente. Se o faturamento trabalha mal, puta, não tem a receita. Se o financeiro, e por aí vai. Ou seja, não tem como separar muito bem as coisas como é feito. Ou seja, você pode ver o que tem que ser visto de forma isolada, obviamente, mas tem que estar pensando no conjunto, pensando no todo. Dentre os tratamentos para lesões do supraespinhal, o Francisco, que a gente muito discutiu, e vai muito além disso, do que a gente falou, obviamente, mas dentre as lesões do supraespinhal, por exemplo, você que está vendo aí na sua casa, tem dificuldade em abduzir o braço, levantar o braço, ou empurrar para cima teu braço. Se isso é o que mais te incomoda, é uma possível lesão dessa musculatura, né? E entre os tratamentos da lesão do supra, Francisco, o que você traz para a gente aí, na sua expertise? Um dos tratamentos que a gente discutiu bastante aí no curso, né, foi a proloterapia, né, para tendinopatia do supra. É um tratamento, né, bem eficaz e pouco invasivo, guiado por ultrassom, né. Você vai estimular a inflamação local para proporcionar uma regeneração daquele tendão. Eu acho que é uma terapêutica que é pouco invasiva e bem efetiva, né? Então, a terapia por onda de choque também é bem eficiente para a tendinopatia associada à prolo, então tem um resultado melhor ainda, né? E né, voltando àquele assunto referente até a confusão com lesão cervical, a lesão do supra, até a síndrome miofascial, né, pode simular uma lesão de raiz cervical. Ela pode irradiar para a face lateral do braço, pode chegar até a lateral do deltoide e descer pela face lateral do braço. Então, se não for bem examinado o paciente, né, e você conseguir discernir isso, você pode até tratar erradamente a lesão cervical, se tiver uma alteração na ressonância, por exemplo, sendo que ele tem uma lesão, na verdade, nessa outra estrutura. Então, eu acho que o que mais impressionou, talvez, os colegas que estavam com a gente no curso, é como os pacientes chegam, né, com dor, ou seja, foram 15 pacientes, 15, 16 pacientes com intervenção, se eu não me engano, e mais de 40 procedimentos. E os pacientes saem sem dor, né? Isso que o bloqueio, ele é muito interessante, né? Que o bloqueio, ele permite, às vezes, a gente não só identificar qual é a área do problema, ou seja, você fez um bloqueio numa área, o que é um bloqueio? É você jogar anestésico. Você joga anestésico, você está bloqueando, né? Então, você fazer um bloqueio num supra, por exemplo, o manguito rotador, basicamente, eles são 4 músculos: supraespinhal, subescapular, supraescapular, infraescapular, subescapular e redondo menor. Eu quero saber qual é o músculo que está com problema aqui. Eu entro com agulha, eu vejo isso muito bem com ultrassom, né? Você vê com muita clareza essas estruturas. E você coloca a agulha até essa estrutura e injeta o anestésico. Melhorando essa dor, a dor é daquela estrutura, mesmo que as outras estejam lesadas. Isso é uma coisa que permite a gente fazer muito bem com o ultrassom, que você vai ali e faz um bloqueio de uma dessas musculaturas.
Não melhora, você aproveita e já faz a outra. Isso ajuda a gente a identificar qual é a estrutura lesada e seguir ali com o melhor tratamento para aquilo. Isso, eu acho que o pessoal que esteve com a gente falou assim, ah, pô, que interessante, que bacana poder ver o pessoal chegando com dor e todos indo embora sem dor, né? Ou pelo menos a grande maioria foi para casa sem dor, né? Eu acho que esse lance da clínica que nos permite fazer essas intervenções é algo muito bacana. Parece milagre, né? Mas não, é anestésico. É muito legal mesmo. Hein, Francisco? E outros, a gente fez outros procedimentos ontem também, né, que a gente não faz tanto aqui na clínica. A gente faz mais um salão cirúrgico, que foi a radiofrequência pulsada e a radiofrequência térmica também, né? Eu acho legal a gente falar que são possibilidades também para o tratamento da dor. Às vezes o paciente que não melhora com proloterapia, ou que tem uma degeneração avançada, como o doutor André falou, e o doutor Francisco falou também, a proloterapia é uma técnica da medicina regenerativa, né? Então, assim, ela tem um limite, né? Então, assim, nem sempre tem alguns pacientes que não vão responder, dependendo do quadro do paciente. Às vezes, os pacientes que têm uma artrose avançada. Então, para esses pacientes, a radiofrequência pode ser uma boa opção. Né, doutor André? Sim. A radiofrequência é um tratamento que a gente faz, a frequência térmica a gente queima os nervinhos, né? A gente faz do supraescapular, que é o nervo responsável por 70% da inervação do ombro, inervação sensitiva. Então, a gente queima esse nervinho, que é responsável por 70% da inervação de dor do ombro. E o paciente fica com, né, sem dor ou com muita melhora da dor dele de uma forma mais prolongada. E pacientes que não voltam a ter dor, mas de uma forma geral, esses pacientes têm um controle da dor por pelo menos um ano. Então, é uma boa opção. Sim, simples de execução, né? Foi você que fez a radiofrequência, Francisco? De supra lá? Não, radiofrequência foi eu não. A gente fez, acho que foram as 5. Fizemos joelho, fizemos ombro. Né? Esses procedimentos são muito interessantes. A questão da radiofrequência, apesar da gente utilizar, é muito custo. Porque a radiofrequência em si, pela operadora de saúde, nem sempre ela é liberada. O hall da ANS libera radiofrequência, que são agulhas que têm uma ponta, que digamos que ela tem a capacidade de esquentar as estruturas ao redor, e isso a gente controla essa temperatura quanto a gente quer chegar. Nós temos um órgão regulamentador, que é a Agência Nacional de Saúde, a ANS, e ela regulamenta o uso da radiofrequência para artroses em coluna, né, que não tenha nenhuma hérnia de disco naquele nível, para dor, neuropatia de occipital, neuropatia de trigêmeo. Se eu não me engano, basicamente são para essas áreas, assim. Posso estar esquecendo alguma. Mas para articulações não são liberadas. Então, eu acredito que a gente poderia fazer muito mais radiofrequência, muito mais, que os resultados são interessantes, são simples de execução, entretanto, o custo acaba ainda sendo um custo mais elevado. Hoje, você vai fazer um procedimento desse, você tem uma cânula que ela não é tão barata assim. Mas as respostas são muito interessantes para articulações. Joelho, ombro, quadril, pé, também a gente faz. E o legal também, né, é que nesses casos articulares, por exemplo, joelho, ombro, a gente consegue fazer na clínica, né, doutor André? A gente consegue fazer guiado por ultrassom. Não é a nossa rotina hoje, a gente faz, a maioria dos procedimentos que a gente faz é guiado por radioscopia, de radiofrequência, mas é uma possibilidade a gente fazer guiado por ultrassom aqui na nossa clínica, né? Hoje dá para fazer muita coisa, na realidade. Nós temos toda a inervação periférica, a gente consegue abordar muito bem para pulsar, consegue-se fazer a radiofrequência. O que teria um pouco mais de dificuldade, mas aí poderia ser feito também na instituição, que são as fisiotomias de coluna, poderia ser feito, mas nós preferimos levar para o hospital por questão de intensificador de imagem, que aí eu prefiro fazer a radiofrequência em lombar no uso do intensificador.
Eu não sei o Francisco como é que ele tem feito aí na prática dele, se ele tem feito risotomia de lombar ou radiofrequência pulsada de lombar com ultrassom. Eu, particularmente, não tenho essa mão, não. Não, a radioscopia é mais precisa ainda para lombar e cervical, né? Bem mais simples de se fazer, mais segura até a localização anatômica com radioscopia. Na coluna, no caso. Não, eu acho, é isso aí, pô. Não é mais profundo, eu vejo que é mais fácil você usar a radioscopia também. E como o que vale é o resultado, então, pô, não que não possa ser feito com o ultrassom, tem colegas que fazem, na realidade, mas eu acho que com o uso da radioscopia é mais seguro para essas áreas, sim. Com certeza. Então, Mariana, e aí? Acho que nós falamos aí dos nossos tratamentos para ombro, falamos um pouquinho do curso, falamos dos diagnósticos diferenciais de dor no ombro, Eu acho que é falamos de isso. tratamentos intervencionistas, falamos de terapia por onda de choque. Eu acho que a minha é sempre a mesma, né? Que a dor tem tratamento. Francisco, tenta aumentar o seu áudio. Eu acho que a dor. O que deu no telefone do Francisco, hein? Não sei. Não sei. Agora ele desligou. Desligou também, sim. Agora ficou puto. Eu não vou falar mais nessa pistola, não. Eu acho que a mensagem é sempre a mesma, né? Que dor tem tratamento. Né? Dor tem tratamento. Então, de sempre dar esperança para as pessoas que a sua dor tem tratamento. Então, às vezes as pessoas acham que tendinopatia, por exemplo, né? Tem uma tendinite, tem uma ruptura facial, tem que operar, não tem jeito. Ou então de que só tem anti-inflamatório para mim, já tomei diversas vezes anti-inflamatório, não resolveu, então sempre volta. Então, acho que a mensagem mais importante é essa, que a sua dor tem tratamento, de que a sua dor tem um tratamento que pode não ser fácil, né? Porque dor sempre envolve muitas coisas, né? Dor é sempre um conjunto, mas é simples, né? É simples e pode ter uma solução. Então, acho que a mensagem é essa. Eu acho que a gente passou. A gente conversou sobre vários tratamentos aqui e vários níveis de complexidade também. A gente conversou até queimar os nervos, a gente pode. E a mensagem é essa. Dor tem tratamento. Francisco, eu pensei que você nem ia voltar, acho que você ficou puto. A gente ficou bravo, que meus caras... Não, esse telefone hoje tá complicado aqui. Tá precisando de um telefone novo. Igual eu. Eu não entendo vocês, não. Vocês compram telefone de última geração e falam que estão precisando de telefone novo. Vocês estão... Eu não, ela que falou aí, ó. O meu tá ótimo. Eu vou te falar, eu não entendo, não. Neurocirurgião. Nada. Tem isso não, né, Francisco? Tem não, nem um pouco. Francisco é tranquilaço. Francisco, alguma consideração final aí? Não, acho que é isso. A gente abordou os assuntos principais aí, né? Falar do diagnóstico diferencial, né? Das dores nos ombros e da possibilidade de tratamento para várias patologias, que às vezes, como a gente já conversou, é uma coisa muito mais simples. Às vezes uma infiltração de ponto gatilho, né? Liberação miofascial, resolve, não é nada, às vezes, muito complicado. Eu acho que a gente abordou tudo aí do tema, foi bem proveitoso. Bacana. Quando a gente fala em terapia por onda de choque, quando a gente fala em proloterapia, quando a gente fala em aspirado de medula óssea, nós estamos falando de terapia regenerativa. Então, se eu estou falando de terapia regenerativa, eu espero o quê? Que a estrutura lesionada, a estrutura machucada, ela melhore, mesmo ela sendo crônica. E isso depende de um tempo, isso que é muito importante ser colocado. Ou seja, eu iniciei uma terapia regenerativa, que eu vou estimular esse tecido a melhorar, eu preciso de dar um tempo para que esse tecido melhore. Isso gera em torno de 3 até 6 meses. As aplicações, elas são feitas repetidas, ou seja, eu faço uma aplicação hoje, daqui 15, 21 dias eu repito, reavalio. Às vezes a área que eu abordei dessa vez vai ser uma área diferente na próxima vez. Esses procedimentos são feitos em níveis ambulatorial, a gente faz um paciente acordado com anestesia local, às vezes com uma sedação muito leve, e o paciente tem alta para casa no mesmo dia. Uma coisa interessante, somente para finalizar,
tivemos a oportunidade de todos os alunos, tirando o pediatra, eram cirurgiões de ombros. E o que é mais interessante, e acredito que houve uma resposta muito bacana e foi muito legal, que hoje acaba que o cirurgião ele atende e somente 5% dos pacientes eles pegam ali, eles fazem alguma intervenção. Os outros 95% acaba que eles vão passando um medicamento, esse paciente vai para casa e às vezes volta, demora a fazer ali uma melhora, vai para outro colega, vai para outro colega. E com aprendendo essas técnicas, acaba que nos pacientes crônicos ele aumenta muito o arsenal terapêutico. Então ele vai conseguir, de fato, de maneira melhor, fidelizar e tratar melhor o seu cliente. Eu finalizo por aqui, pessoal. Então é isso. Foi muito bom. Um beijo grande para vocês que nos acompanharam. Que Papai do Céu abençoe a vida de vocês e que vocês tenham uma semana fantástica. Até semana que vem.